sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like the flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine, yet God who sent me here below will be forever mine. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Francisco de Assis, nesta noite de sexta-feira. Nós agradecemos a todos que aqui já estão, as pessoas que vão assistir a esta live futuramente. Muito obrigada pela presença, pela atenção. Hoje eu estou aqui representando o grupo, substituindo meu pai. Fiquem tranquilos, está tudo bem, é só um tempinho que ele precisava, e eu espero realmente conseguir substituí-lo à altura. É com imensa alegria que nós recebemos a todos nesta primeira sexta-feira de setembro.
onde, né, o setembro é considerado um mês onde a gente enfatiza mais as questões sobre suicídio, sobre depressão, enfim, a gente foca bastante nesse tema. E não é só porque é setembro, a gente precisa falar disso sempre, mas este mês especificamente, começando o mês com este alerta, que serve para mim, serve para você, serve para todas as pessoas que nos rodeiam, principalmente nos momentos tão difíceis que nós temos enfrentado. Então, para começar a nossa noite, eu gostaria de lembrá-los que pegassem as suas garrafinhas d'água para fluidificar, né, durante o nosso trabalho e depois durante a oração do passe, lembrando sempre que a água fluidificada, ela serve para nos alimentar de corpo e alma, né, que os amigos espirituais colocam ali, então, o remédio necessário para nosso corpo e para nossa alma. E eu gostaria, então, de iniciar os trabalhos da noite, agradecendo todos os grupos que fazem parte, né, todos os grupos espíritas aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal e a Web Rádio Portal da Luz, a nossa mais recente parceira na transmissão. Gostaria de agradecer ao nosso parceiro direto, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que também faz parte da transmissão. Lembrei da água, então, e agora eu gostaria de pedir para que o Gilson colocasse a nossa oração de abertura. Por favor, Gilson. Gilson? Esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o
propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. E que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora sempre, que assim seja, Senhor. Uau, que prece linda, não é mesmo? Nos enche o coração de amor e de esperança, tendo a certeza de que realmente somos, estamos e sempre seremos amparados por Deus e pelo Mestre Jesus. E eu gostaria de apresentar, então, o nosso palestrante da noite, o Dr. Sérgio Thyssen, que vai falar sobre o tema depressão e suicídio, uma visão médico-espírita. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque realmente o currículo dele é bastante vasto. Dr. Sérgio é médico clínico geral e cardiologista, bacharel em física, expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. É um grande divulgador da doutrina espírita no Brasil e no exterior, e como eu já mencionei, tem realmente um vasto currículo. E esta noite ele vai falar sobre o tema depressão e suicídio, uma visão médico-espírita. Mas antes de receber o Dr. Sérgio, eu gostaria então que o Gilson fizesse uma outra introdução com um pequeno vídeo, e assim nós receberemos o nosso palestrante da noite. Muito obrigada. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala, põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo, o que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade em que assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. Isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, vai entrar no quarto e bom, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreender isso. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo novamente conosco para falar sobre um tema tão importante, tão atual e tão necessário. Muito bem, Kátia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer muito grande estar com todos vocês em mais uma ocasião em que, desta vez, nós vamos abordar um outro tema, mas, como você bem disse, um tema muito relevante para o planeta Terra, para a nossa sociedade,
nestes tempos bem difíceis que nós estamos vivendo como uma grande família, não é? Então, sejam vocês todos também muito bem-vindos, que nós possamos lembrar com vocês alguns aspectos que sejam relevantes para nós depois, então, podermos ver os questionamentos dos amigos que se fazem presentes nesta live de hoje. Então, eu acredito que a grande maioria, se não todos vocês, sejam espíritas. E eu gostaria de lembrar que este já é um primeiro aspecto, né? Graças à codificação kardeciana e aos livros complementares que vieram especialmente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos, nós somos como que privilegiados. Nós aprendemos que não há privilégios na lei divina, né? Mas diante das dificuldades que o mundo atravessa, diante de toda a história da humanidade, nós sermos espíritas nos ajuda imensamente para que nós compreendamos melhor toda a nossa condição, toda a nossa realidade. Eu gostaria de lembrar com os amigos que aprendemos com Kardec que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, reparem, às vezes, essa ideia cristalina da codificação nos dá uma ideia da hierarquia dos mundos. Primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros, sugerindo para nós uma eternidade no processo evolutivo dos filhos de Deus, pelo menos quanto àqueles que necessitam de realidades como nós temos conhecido na história e vivido, experimentado no dia a dia ao longo de incontáveis milênios. Então, é válido nós nos lembrarmos que temos um longo caminho pela frente. Já tivemos um longo percurso também, mas especialmente tudo isto nos dá uma ideia da imortalidade da alma, não é? E da ideia de que nós não somos o que somos na vida atual, nós não somos um corpo físico perecível, nós não somos a vestimenta carnal, não é? Nós usamos uma roupagem transitória, não é, para etapas evolucionárias importantíssimas para qualquer um dos filhos de Deus, como todos nós que vivemos na Terra, não é? Mas a vida em si, ela é, uma vez criada, né, uma vez existindo, ela é definitiva e nós lidamos, às vezes, até com um pouco de dificuldade com as questões do que é eterno, do que é a vida infinita, do que é o grande universo de Deus, mas nós estamos na Terra e estamos tendo a ideia de que é um mundo com grandes dificuldades. Então, provas e expiações significam algo bem delicado, não é? Se existem contextos de pessoas, de famílias, de instituições, de sociedade, de nações, de culturas, de povos que vivem, especialmente nos dias atuais, uma condição um pouco mais estável, uma condição de conforto material, uma condição também de certa, vamos dizer, condição também de estabilidade emocional. Em todas as partes do mundo nós temos inúmeros problemas. Então vale lembrar que nós, por exemplo, lembrando do livro Roteiro de Emmanuel por Chico Xavier, há um capítulo em que ele vai trabalhar conosco a ideia de que o planeta Terra é um grande educandário, uma grande escola.
E é nesse capítulo que Emmanuel introduz uma estatística, um valor numérico, dizendo que na Terra nós somos 20 bilhões de humanos. Não vou nem considerar o que não alcançou propriamente o reino humano. E nós também compreendemos o que ele diz. Se vemos a estatística de hoje, nós temos 7,8 bilhões de encarnados. Estamos distribuídos em toda a geografia do planeta. O que significa dizer que nós temos 12,2 bilhões de espíritos humanos atualmente na erraticidade, desprovidos da vestimenta física e que são muito parecidos conosco, não é? Do ponto de vista evolutivo, nós somos os mesmos que aqueles e eles lá, os mesmos que nós. Nós trocamos de lugar, vamos dizer assim, vamos alternando entre a vida e a morte, no mundo físico, no mundo espiritual, mas as nossas dificuldades são as mesmas. Então, assim como aqueles que estão vivendo na encarnação, espalhados pelo mundo todo, têm circunstâncias mais razoáveis, outras nada razoáveis, em ambientes de muita luta, de muita expiação. E expiação, para mais do que as provas, significa sofrimento. Então, como médico, não é, eu conheço a ideia de milhares de diagnósticos clínicos em medicina. Ao mesmo tempo, não é apenas uma medicina que se pratica do lado de cá, porque doentes e terapeutas nós temos num número maior ainda do outro lado. Então, o que nos é mais familiar, lá também existe. E nós temos também, hoje, especialmente, mais do que em qualquer época, a gravidade dos problemas psiquiátricos, dos problemas médicos relacionados à saúde mental. Então, tudo isto é uma característica de uma humanidade muito imperfeita, uma humanidade que contraiu muitas dívidas quando viveu dificuldades no dia a dia, contrariando as leis de Deus, especialmente a mais importante, de amor, de justiça e de caridade, gerando sofrimento para o próximo. Então, vocês comentaram, né, que eu sou clínico geral e cardiologista, sou mesmo, e já há muitos anos. Mas o que eu mais tenho cuidado hoje em dia, seja no consultório, seja por videoconferência, seja no atendimento fraterno na casa espírita, são pessoas com problemas de saúde mental. Então, nós temos um grande desafio, que é o chamado transtorno de ansiedade. Isso tudo tem origem espiritual. O Brasil, vejam só, é o país do mundo com o maior número de casos de pacientes. São 200 países no planeta. O Brasil é o campeão em número de casos de pacientes, de pessoas de todas as idades com transtornos de ansiedade. Depressão, que é nosso tema, é um problema de saúde pública de todos os países do mundo. E vale a pena nós nos lembrarmos, para aqueles que não estão familiarizados, que o drama do suicídio ele é profundamente ligado à depressão. De tal maneira que se sabe, estatisticamente, que 2/3 de todos os casos que cometeram suicídio direto, como nós chamamos, eram deprimidos antes. E essas pessoas, muitas delas nem tinham o diagnóstico. Então, reparem, estudar depressão é mais ou menos a mesma coisa que estudar suicídio e vice-versa. Então, esse é um aspecto para nós. E nós temos a esquizofrenia, que também gera suicídio. Nós temos a dependência química de drogas lícitas
como o fumo, tabaco e álcool, como também a dependência química de drogas ilícitas, como cocaína, heroína, crack, anfetaminas e assim por diante. Nós temos os problemas de TDAH nas crianças. Nós temos uma grave questão para até examinarmos um dia. Eu costumo trabalhar o tema a psiquiatria mediúnica do futuro, nessa fronteira da doença mental, mediunidade, tratamento a partir da instituição espírita séria. E nós temos, então, uma série de questões propriamente examinadas pela psiquiatria, mas que o espiritismo lança a mais importante luz para o nosso entendimento ser melhor em relação a tudo isto. Também queria dizer que a doença mental, ela está do outro lado. Todas as enfermidades que nós conhecemos aqui na medicina, quando as pessoas morrem por um problema qualquer, não apenas o suicídio direto, mas, por exemplo, o câncer. As pessoas têm neoplasias cada vez em maior número. Apesar de todo o avanço da oncologia moderna, nós temos um número crescente de casos, de problemas em vários órgãos. Então, as pessoas desencarnam por uma neoplasia avançada com metástases, né, que numa certa altura já não respondem mais à terapêutica oncológica, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, desencarnam. E os seus espíritos vão viver dramas inimagináveis do outro lado. Porque não pensemos que as pessoas que morrem de uma causa qualquer desencarnam, portanto, chegam no mundo espiritual em boas condições. Em boas condições é uma minoria, porque viveram já certos avanços, certos progressos redentores, eu diria, e programaram de viver certas limitações no mundo material por uma enfermidade séria, grave qualquer, e podem se recuperar de uma maneira mais ágil, mas a grande maioria não. Então, o que acontece? Os suicidas que vão para o mundo espiritual necessitam de socorro, necessitam de amparo. Então, esta é uma ideia para nós. Que mundo que é este? A ideia que o Espiritismo nos dá em relação à realidade. De onde nós viemos? Quem somos nós? Espíritos humanos, imortais? Claro. Mas qual é a nossa história pregressa? Quais foram as experiências habituais de qualquer um de nós em vidas anteriores? Não é? Os espíritos amigos, assim como Emmanuel, no livro Roteiro, nos indicou sobre o grande educandário, outros espíritos não menos enobrecidos na cultura, do ponto de vista mais amplo, porque envolve as questões espirituais, nos dizem que a Terra é um grande hospital. Há quem me tenha dito que a Terra é um grande hospício, não no sentido da língua inglesa de hospício, não é isso? É a ideia de um hospital psiquiátrico para muitos, sugerindo, inclusive, uma ideia, fora muitas exceções, em torno de 10%, 15%, a grande maioria são reencarnações compulsórias, obrigatórias, e a maioria não vem para cá meio que por opção, vem por uma necessidade evolutiva de estarmos na matéria ou do outro lado, porque tudo é estar na Terra, não é? Para um empreendimento de evolução espiritual, que é o que importa para um dia não sermos tão predispostos a doenças tão variadas que assolam a vida humana no corpo físico, no mundo celular, tanto quanto, vamos dizer assim, do outro lado da vida, nas questões da alma. Emmanuel, num outro livro lindo, que é o livro Pensamento e Vida, é um livro de cabeceira, né? Junto de tantos outros,
no capítulo A Humildade, ele fala sobre o orgulho e ele dá para nós, de um jeito tão bonito, o quanto o orgulho gera ações contrárias às leis de Deus. O quanto o orgulho gera uma expressão dele, um enquistamento perispirítico. Pietro Baldi vai usar uma outra expressão parecida, esgarçamento perispirítico, quando ele trabalha as questões de doenças mentais e de doenças clínicas. Então, nós poderíamos voltar para o nosso tema, né, a depressão. Nós podemos usar a expressão que me parece muito razoável, mas todas também são assim, né? A depressão é uma doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Então, na medicina psiquiátrica convencional, né, nós descobrimos, e eu brincava lembrando da clínica médica, da cardiologia, hoje eu sou muito mais psiquiatra do que propriamente clínico geral ou cardiologista. Claro que eu trabalho com tudo isto, né? Mas eu me vi convidado a estudar melhor, a me aprofundar nos estudos na psiquiatria. E eu tenho até tido a oportunidade, com outros colegas do Brasil e de outros lugares do mundo, de frequentar congressos mundiais de psiquiatria, como foi em Madrid 2014, como foi em Lisboa 2019, como foi, vejam que lindo, em Jerusalém, em dezembro de 2019, um pouco antes da pandemia, trabalhar num congresso promovido pela Associação Mundial de Psiquiatria, na fronteira direta com a espiritualidade. Então, hoje em dia, em medicina, especialmente em psiquiatria, mas não só, muitos trabalham religiosidade, espiritualidade e psiquiatria. Então, ali nós estávamos lidando com profissionais da área da saúde mental do mundo inteiro. Em Lisboa, 6.000 colegas. Mas como Jerusalém foi um grupo mais voltado para a espiritualidade, tínhamos 350 colegas de vários países do mundo, e eu tive a oportunidade de levar a semente do trabalho espírita na instituição espírita, tanto no sentido da prevenção, que é fundamental, como no sentido da terapêutica. E os colegas, quando eu falava de Kardec, de Francisco Cândido Xavier, falava de mundo espiritual, falava de médiuns, médicas que trabalham conosco, falávamos da influência dos espíritos na saúde mental e também na doença mental, a importância da fluidoterapia espírita, a importância da reunião mediúnica séria, como dizia Allan Kardec, no sentido da desobsessão. Porque não existe doença, transtorno mental, também não existe problemas clínicos mais graves, sem espíritos. Nós estamos sempre acompanhados de espíritos de variada natureza. E os doentinhos, que muitas vezes somos nós mesmos, né? Que também somos aprendizes de tudo isto, nós podemos ter, não é, na gênese da questão da doença, por exemplo, da depressão, como é de regra, influências ocultas dos desencarnados. Por isso que é muito difícil. Por exemplo, um diagnóstico de um paciente com depressão moderada pode ser leve, pode ser severa ou grave, não é? Com ideações suicidas ou não, que é a pessoa que pensa em pôr termo à própria vida com uma certa frequência, não é? Nós, quando os casos nos chegam e nós usamos as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, nós nunca vimos, eu posso dizer assim para os amigos, nunca vimos um caso sem espíritos exercendo um efeito negativo
no âmbito da condição mental desses pacientes. Então, na psiquiatria moderna, nós sabemos que as pessoas com depressão, elas têm uma diminuição dos neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, ocitocina, ácido gama-aminobutírico, tudo isso está escasso no cérebro biológico, físico das pessoas, que é a única coisa que a medicina convencional, ainda no paradigma materialista, examina. Então, por isso que na psiquiatria, a única coisa que os colegas sabem fazer, que não conhecem a doutrina espírita, não trabalham ainda nessa coisa linda, religiosidade, espiritualidade e psiquiatria, é receitar antidepressivos. Então, os antidepressivos melhoram a quantidade dos neuropeptídeos, neurohormônios, da neuroquímica cerebral. E aí há uma melhora de sinais e sintomas. Mas vai que daqui a 2 ou 4 anos, o paciente, a família, sugiram a redução da medicação ou a sua interrupção. O que acontece absolutamente sempre é o recrudescimento, é o retorno das manifestações. E como passaram-se 2 ou 4 anos, apenas um exemplo numérico, o que acontece? Nas origens, o problema avançou. Nas origens, o caso é mais grave. Então, quando se tenta tirar a medicação com uma ideia, vamos testar para ver se eu posso usar a metade da dose, não é? Ou eu posso tentar uma medicação outra e há uma interrupção, o quadro volta e volta pior. E pode ser aí, se o colega não está devidamente atento, que as ideias tristes, né, lamentáveis, em relação a um processo que é de indução mental. Não é? As ideias suicidas, elas não vêm necessariamente como que do nada. Isso tem uma origem. E tem uma origem de dentro do próprio paciente, do seu mundo mental, da sua realidade como espírito filho de Deus, que viveu grandes dificuldades em vidas passadas e ainda não se libertou delas, mas também, e muito especialmente, a ideia da obsessão. Por isso que nós podemos ir aos congressos de psiquiatria levando esta semente, porque o que nós fazemos? Nós temos o caso que nos chega, daqueles 3 modos, pelo centro espírita, por WhatsApp, pelo Messenger, ou frequentemente também em consultório. E aí o que acontece? Nós utilizamos a ferramenta que Deus nos deu para utilizar, e não para ficar restrita a uma questão mais simples no dia a dia, para atendermos espíritos de uma maneira mais simples. Nós vamos abrindo caso a caso. E aí, como dessa abertura nós encontramos um universo espiritual mais ou menos grave, mas cuidamos sempre com o maior amor possível deste universo, é o antes e o depois. E a depressão, ou a esquizofrenia, ou o autismo, seja a síndrome psiquiátrica qualquer, há sempre uma melhora muito nítida. Por isso nós estamos trabalhando nessa seara, eu diria, que é uma seara da ciência espírita. Ela não seria possível sem a codificação kardeciana, que nós temos agora 164 anos, desde a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, não é? Fora as obras na sequência da codificação, fora as obras complementares, de tal maneira que nós, então, temos a ferramenta. Quando nós trabalhamos entre nós a questão de Consolador prometido, e vemos os resultados da medicina da alma, de uma medicina mais que humanizada, uma medicina espiritualizada, uma medicina que traz as bases do conhecimento de uma espiritualidade linda, que foi aquela da codificação,
trazendo Jesus de volta. Então, nós associamos, quando no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, Jesus curava o lunático, aquilo é uma ideia para nós válida até hoje. Se utilizem da ferramenta mediúnica, construam grupos espíritas mediúnicos capacitados pela própria experiência de todos, pelo próprio estudo da doutrina que nos dá a base para este trabalho, nós vamos vendo os resultados. E os resultados são tão animadores, são tão prósperos, que nós não podemos abrir mão deste, que é uma espécie de um trabalho, uma parte do trabalho do cristianismo redivivo, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, para que nós mudemos esse cenário. Porque, do contrário, nós vamos... Eu não gosto muito dessa expressão, mas ela me ocorre de novo. Enxugarmos gelo. Ela cabe, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Nós precisamos de algo que seja uma expressão do Consolador, da caridade desinteressada, de lidarmos, porque há um mundo espiritual completamente doente, requisitando as reuniões mediúnicas apropriadamente desenvolvidas, com capacitação de todos os que se envolvem, coordenadores, coordenadoras, médiuns de sustentação, médiuns de vidência, médiuns de psicofonia. Um dia, nós aqui, entre nós no Reino Unido, podemos falar sobre isto, podemos combinar um seminário que possa ser no sentido de como utilizar as ferramentas que todos os grupos no mundo já conhecem, mas prepará-las melhor para uma demanda de milhões de casos que estão esperando que a doutrina espírita seja mais ainda posta em prática, não só na questão formal da reunião que envolve os dois lados da vida através da mediunidade, mas também posta em prática, porque a grande prevenção da depressão e de todos os males na área da psiquiatria é a reforma íntima, é a ressignificação, é a transformação moral, é o trabalho interno, no sentido de quem eu sou de verdade. Quando eu encerro o dia, o que eu fiz durante estas horas? O que eu fiz de bom, mas o que não foi tão bom assim? Como é que eu tratei as pessoas? Como é que eu atendi os telefonemas? Como é que eu interagi com a família em tempos de pandemia, isolamento social, distanciamento social, lockdown? Já tivemos isso tudo, não é? Vamos e voltamos em tudo isto, né? Um pouco mais restritivamente, um pouco mais abertos, mas tudo ensejando coisas também para a nossa reeducação, porque nós somos ainda espíritos muito vacilantes na fé, no entendimento, e a doutrina espírita é um grande repositório a nosso favor. Temos que divulgar a doutrina espírita. Divulgar não é falando sobre ela apenas, através das reuniões público-doutrinárias, dos estudos propriamente em grupos, não é? Dos elementos da instrução espírita, como Emmanuel deixou também muito claro, que a melhor caridade é exatamente divulgarmos a doutrina espírita. E algumas pessoas ficaram um pouco restritas na ideia da divulgação pela palavra. Mas não é esta a mais importante. É a divulgação pelo exemplo. Porque o exemplo, ele mais do que instrui, ele arrasta na direção da elevação, da ascese. Não é? Na medida que há uma lei que até tem uma contrapartida na física moderna. Toda vez que alguém evolui em algumas questões morais,
há um entrelaçamento quântico, a humanidade inteira sobe um pouquinho, de tal maneira que evolução espiritual é uma realidade benéfica para os protagonistas, claro que no primeiro momento, mas para a humanidade inteira. Até o universo divino reconhece isso, tanto quanto aqueles que agem criminosamente num cenário humano qualquer, não há retrogradação, mas a pessoa fica mais comprometida, endividada, o seu perispírito mais denso, e esse perispírito mais denso, ele é atraído mais para baixo, em termos do campo gravitacional da Terra. E ao descer, a humanidade inteira desce junto, num certo sentido, que é metafísico, filosófico, mas é prático também. Muito bem, então essa é uma ideia para nós. Querem ver uma outra questão curiosa que tem a ver com tudo isto? É a ideia dos trabalhadores da última hora. Quando nós estudávamos há um tempo atrás essa temática do Evangelho de Jesus, e podendo fazê-lo graças a Allan Kardec e aos espíritos da codificação de um modo mais apropriado, numa interpretação mais correta, né? Nós também nos lembramos que não é apenas trabalharmos na atividade voluntária, na atividade remunerada, na atividade qualquer que seja daquele conteúdo que gere o aperfeiçoamento moral de algum modo, né? Na verdade, os trabalhadores da última hora nem é tanto isto para o trabalho externo, porque o trabalho externo ele sempre será mais limitado se nós não paralelamente deixamos, então, de trabalhar internamente. Esse trabalho da 1/10 hora, proposto pelo nosso querido Mestre Jesus, é um trabalho no sentido de, olha, preste atenção, quem você de fato é? Nós não somos quem nós pensamos que somos. Ou nós estamos distraídos, desatentos, indiferentes ao verdadeiro significado da existência, né? E o suicídio também tem muito a ver com isso, suicídio indireto e suicídio direto, mas a ideia qual é? Vamos nos conhecer melhor, vamos ter a boa vontade para trabalharmos nesta hora derradeira, porque a transição está chegando, não é? A ideia de que joio e trigo, Jesus falou disso claramente, a ideia de degredo, de exílio, transmigração, isso já aconteceu entre Sírios e Capela, entre Capela e a Terra, entre a Terra, o processo já começou, no sentido de um joio persistente, já não tendo mais oportunidade, esse joio já vai se despedindo. Então, é a hora dos trabalhadores do mundo íntimo, para que, em nos conhecendo as limitações, as dificuldades, as necessidades, nós possamos, com amor, o amor dos benfeitores que nos esclarecem, o amor de todos os que deixaram esse legado maravilhoso da literatura espírita cristã para todos, não é? Mais dia, menos dia, todos conhecerão isso tudo. E aí qual é a ideia? Essas ferramentas do Evangelho de Jesus, o cultivo, na verdade, do Evangelho no lar, a ideia de um oásis que está à nossa disposição, se nós vivemos no deserto das consciências, das dificuldades coletivas, como plantar, como semear dentro de nós, mas também em torno de nós, os lírios da esperança de uma transformação que começa em nós mesmos. Nós não podemos, né,
indicar que os outros é que devem fazer as mudanças. Antes de tudo, somos nós, não é verdade? Então, meus amigos, nós temos aí inúmeras questões. Trabalhadores da última hora, a doutrina está nos iluminando. Então, outra ideia curiosa, 20 bilhões de humanos. E eu repito, não pensemos nós que o mundo espiritual lá está tudo resolvido. E que aqueles que voltam ficaram na erraticidade algumas décadas, em média, e já vão voltando muito bem e farão tudo certo. Alguns que estão vindo do mundo espiritual, da geração nova, não deixem de examinar, amigos queridos do Reino Unido, o capítulo 18 da Gênesis. Os tempos são chegados. É o nome do capítulo. Tem a ver com a temática transição planetária. E há uma mensagem de um espírito que tinha sido, logo antes, primeiro-ministro da França, era matemático, era colega da física, e ele chama-se François Arago. E essa mensagem, a geração nova, é dele. É uma mensagem muito oportuna para a nossa leitura. Então, vejam, tudo isso está dentro de previsões, mas nós não podemos acreditar que tudo vai sendo promovido de fora para dentro, que os céus vão nos abençoar tanto que vão enviar, uma vez esses céus bem abertos, não é? Todos os recursos que significarão, não é, um step up, um avanço do ponto de vista moral para a humanidade inteira. Regeneração, melhora do ponto de vista espiritual, isso é de dentro para fora. E isto é consciente. Há essa questão de nós precisarmos buscar isto conscientemente, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações morais, reconhecendo as dificuldades por causa dos erros do passado, as nossas inclinações, mas nós não ouvimos essa expressão na literatura espírita. Então, tudo isto não é para os outros, como nós, alguns, poderíamos supor. Isso é, antes de mais nada, para nós. Porque nós não somos quem nós pensamos que somos, às vezes. Então, nunca é demais também esse trabalho seja feito por nós mesmos, sem ajuda externa. Seja pelo conjunto das ferramentas que a doutrina espírita nos dá, o Evangelho segundo o Espiritismo, o culto do Evangelho no lar, o diálogo, a troca de ideias, o debate salutar em relação a estas coisas. Mas também, muitas vezes, há necessidade de uma ajuda dos profissionais na área da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas. Tudo isso é fundamental, às vezes, para os casos mais delicados. Mas nós não podemos esquecer do binômio maravilhoso da medicina espírita, reunião mediúnica de desobsessão. Devidamente capacitada ao longo dos anos, com muito estudo e muita prática, não é? E, ao mesmo tempo, o passe, a fluidoterapia espírita. Como dizia Kardec no livro dos médiuns, o magnetismo de cura, muitas vezes deixado de lado até por muitas instituições dentro do movimento. Querem ver uma outra questão curiosa? Desses 20 bilhões, vamos pensar nos 7,8 bilhões de encarnados. Somos quase 7,9 nos dias atuais. Então, o que acontece? Nós lembramos que brasileiros, onde o espiritismo cresceu muito, não é? De Kardec até os dias atuais, o Brasil é responsável por 2,8
da população mundial. Claro que China e Índia têm a importância numérica mais expressiva, como todos sabemos. Se eu fizer uma análise, quem são os espíritas no mundo hoje? Nós somos apenas 7 milionésimos% da população mundial. Então, todo o imenso trabalho destes espíritos, de toda uma grandeza que estiveram com Kardec e dele próprio, e depois Chico, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, nós temos esse conhecimento, que é um tesouro instrumental da evolução. Nós temos isto, por exemplo, no Brasil, e um pouquinho mais em diversas nações hoje na Terra, como é o caso tão bonito do Reino Unido, né? Tantas cidades com um movimento espírita já tão bem estruturado, ainda assim, nós somos um grão de areia numa praia imensa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Não há privilégios. Mas o que nós estamos fazendo desta instrumentalidade que Jesus colocou por empréstimo nas nossas mãos? Essa também é uma outra reflexão, né? Então, meus amigos, este é um tema muito amplo, né? Eu gosto de comentar que é uma questão para, como que, seminário. Mas antes de encerrar essas considerações, eu diria até introdutórias, amigos, nós queremos comentar com vocês que a questão do suicídio, ela é muito grave. Vocês sabem disso. Então, antes da pandemia, nós tínhamos um caso de suicídio direto. Porque existem 3 questões que um dia nós podemos examinar com mais detalhe. As ideias suicidas. E aí, esse é um panorama muito delicado, obscuro, triste, altamente preocupante e todo espiritual, mental, psíquico, que envolve os encarnados e os desencarnados ligados a cada um deles, cada um de nós. Então, existe a questão da ideação suicida, existe a ideia das tentativas de suicídio, não é? Há uma curiosidade lamentável, tudo é triste. Os homens, quando tentam o suicídio, em geral, têm êxito e morrem. As mulheres, menos. Então, ideação suicida, tentativas de suicídio e a ideia do suicídio concluído. E aí, meus amigos, o que acontece? Para cada caso que acabou gerando a desencarnação, 10 tentativas. Então, entre uma coisa e outra, o socorro precisa chegar. Por isso é importante nós falarmos sobre isto, não apenas no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção, pelas associações médicas do mundo inteiro, pela Organização Mundial da Saúde, né? Tanto quanto pela ONU, de um modo geral, né? Então, reparem, meus amigos, nós precisamos trabalhar essas questões e vale nós nos lembrarmos que o drama dos suicidas que completaram o gesto é inenarrável. Mas também vale a pena nós recordarmos que nós, como espíritas, nós tivemos todo um conjunto de livros, a começar pelo livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec e dos amigos da codificação, eles nos deram, né, subsídios no sentido: que mundo é este?
não é? Céu, inferno, purgatório, limo, há de tudo. E isso tudo é real. Um dia nós também podemos conversar, agora com mais elementos, mais subsídios doutrinários, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Os próprios espíritas, que às vezes se colocam um pouquinho distantes da prática mediúnica ostensiva, nem conhecem num grau de maior extensão e profundidade que mundo é este. Porque uma coisa é o que nós enxergamos, o que, aliás, já é muitas vezes super preocupante e triste, mas outra coisa é lidar, através de reuniões mediúnicas, no campo, na seara mediúnica, ao longo de décadas. É um grande laboratório, uma grande escola. E nós precisamos também conversar sobre isto. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que esse conhecimento nos dá subsídios para falarmos do tema o ano inteiro. Setembro é muito próprio. Já começamos, hoje é dia 3. Quanto mais, mas quanto melhor se falar a respeito, mais sementes de luz, todos nós podemos trabalhar com elas e semearmos no dia a dia. Você pode escutar uma pessoa que quer fazer uma pequena catarse, quer falar das suas dificuldades, pode ser no banco do metrô de Londres, pode ser no BRT, num ônibus aqui no Rio de Janeiro, pode ser num templo religioso de qualquer denominação de fé. Não precisa ser cristão, pode ser qualquer uma. Então, nós todos trazemos, muitas vezes, eu uso a expressão, as almas carregadas de experiências difíceis de vidas anteriores. Tudo está na nossa memória, tudo está, vamos dizer, na nossa condição de inconsciente, subconsciente, e volta e meia, sem que nós saibamos os motivos, os gatilhos, isso brota. E nós podemos viver desarmonias. E espíritos que cobram de nós dívidas kármicas, que nos reconheceram na vida atual, muitas vezes se colocam como algozes. Porque nós, no passado, fomos algozes tantas vezes. Querem ver uma expressão de reflexão? Nós temos quase 6.000 anos de história conhecida da humanidade. Temos muito mais da história humana na civilização da Terra humana, claro. Muito mais. Acredita-se que os capelinos vieram para a Terra entre 40 e 100 mil anos atrás. Então, a história registrada por escrito, 6.000 anos, arredondando um pouquinho. Nunca tivemos 100 anos de paz. Sabem o que é isso? Guerra. Então, hoje nós estamos aqui conversando entre amigos e irmãos, buscando reflexões sobre um tema relevante, e nós temos na África, nós temos questões delicadíssimas em vários países tão queridos do continente africano. Nós temos problemas no Afeganistão, vocês estão acompanhando. Nós temos problemas delicadíssimos ali, antes dos Estados Unidos ali se estabelecerem, não é? Em 2001, a partir do evento das Torres Gêmeas, nós temos uma guerra civil na Síria há 10 anos. Centenas de milhares de crianças, jovens, adultos que morreram por atitudes violentas. Nós temos um Iêmen em guerra civil, miséria, fome por todo lado. Nós temos questões sérias no Brasil, questões sérias na Venezuela, na Índia. O mundo é todo nosso.
Nós podemos viver hoje na encarnação atual, mas a nossa história é tão longa, nós já estivemos em todos os continentes. O nosso amor, a nossa empatia, a nossa solidariedade, a nossa compaixão, a nossa atitude de acolhimento, ela tem que ser além da casa espírita. Não é? Acolhimento fraterno, atendimento fraterno, de uma maneira formal, capacitação, ótimo. Sempre é uma semente de amor. Mas nós temos que semear o tempo todo. Porque o Espiritismo já nos deu tantas coisas, de uma riqueza extraordinária, abasteceu os nossos corações de um entendimento que é escassíssimo no mundo. Então, reparem, 7 milionésimos% conhecem a doutrina espírita. Vejam, não é privilégio, mas mostra a nossa responsabilidade. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, nas instituições todas, de filosofia, de crença, de religião, de ciência, de arte. Não é verdade? No dia a dia. É como se a espiritualidade amiga escolhesse um grupo pequeno ainda, que um dia será muito maior. Mas numa época tão delicada, somos nós. Vejam a nossa responsabilidade de buscarmos uma espécie de uma cura interna, melhorarmos conscientemente a nossa condição, para que sejamos homens de bem, mulheres de bem, releiam não apenas o capítulo 18 de A Gênese, releiam no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, em inglês ou em português, em espanhol, em italiano, a língua de vocês, a página chamada Sede Perfeitos. Aquilo é a meta. Então, se nós estamos apenas vivendo mais uma existência, é uma coisa. É claro que tudo conspira a nosso favor, mas há resistências, há limitações, há uma espécie de cegueira moral. E essa cegueira impede que o nosso coração se abra para buscarmos amar sem egoísmo a nós mesmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para também, a partir disto, ajudarmos quaisquer que no dia a dia Deus coloque perto de nós, tanto quanto eles nos ajudam quando Deus nos coloca perto deles. Então, sensibilidade, leveza, consciência, não é? Nós temos coisas lindas nas mãos. Então, nós temos que nos empenhar muito mais em favor da sociedade, com os elementos maravilhosos da doutrina espírita. Gostaria de lembrar a vocês, por último, prometo que é por último, por causa de ter nascido em lar espírita, filho caçula de um casal, Francisco e Ruth Thyssen, que conheceram-se em Porto Alegre, na juventude espírita do Centro Espírita Paz e Amor. É uma instituição centenária que existe até hoje. Tiveram 4 filhos, eu sou o caçula. Então, eu fui crescendo, escutando sobre postulados espíritas. Reencarnação, imortalidade, mediunidade, mundo espiritual, causa e efeito, e assim por diante. E muito cedo eu fui procurando estudar, também por mim próprio, frequentando instituições tão lindas aqui no Rio de Janeiro. Depois voltei para Porto Alegre, porque nasci lá. Trabalhei com pessoas ótimas que me ajudaram muito a compreender coisas que eu valorizo até hoje, valorizarei eternamente, né? Então,
eu tive essa oportunidade de trabalhar no campo da mediunidade por muitos anos. E aí o que acontece? Nós temos uma atitude. Eu uso uma expressão, às vezes, caridade atitudinal. Chegam para nós casos e casos de suicídios todos os dias. E as pessoas, por causa das lives, por causa de ter viajado a muitos países ao longo das últimas 3 décadas, pelo menos, 35 países hoje em dia, o que acontece? As pessoas me enviam por WhatsApp. Um dia nós vamos conversar o WhatsApp e doutrina espírita, Messenger e doutrina espírita, porque isso é ferramenta também para as questões da prática, da divulgação, do trabalho sincero nessa seara. Então, nós não deixamos nenhum caso de alguém que cometa suicídio sem abrir, como eu digo, sem buscar estes irmãos e irmãs que se despediram da vida, às vezes até como adolescentes, às vezes até como idosos. E tudo isso nos chega, e com o maior carinho nós vamos buscar. Eu preciso de nome completo, idade, o endereço onde o evento se deu, onde a pessoa morava. Mais do que isto, nós nos colocamos à disposição para conversar com os familiares que perderam seus entes queridos de uma forma, vocês vão concordar comigo, de uma forma trágica. Porque todo suicídio voluntário, direto, como se diz tecnicamente, é uma tragédia. Para o protagonista, mas para todos os envolvidos. E é uma coisa que se alastra, é uma ideia que pode suscitar considerações suicidas de outras pessoas, da mesma família, de pais, de filhos, de sobrinhos, de netos, como também de colegas de trabalho. Colegas de áreas diversas do dia a dia. Porque aquela pessoa que cometeu o suicídio podia ser vista como alguém que tinha saúde mental e, de repente, desaparece. Então, nós sempre vamos buscar. E aí existem outras histórias delicadas, mas não vamos ter tempo hoje para examinar esses outros aspectos de perto, porque quando nós trabalhamos o tema, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como a Terra, porque a Terra também não é o único mundo com esse feitio, nós temos coisas muito sérias para conversar. Então, a literatura espírita nos deu memórias de um suicida, através da mediunidade lindíssima de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone tem estado, durante a pandemia, conosco, em reuniões virtuais, trabalhando também a questão do suicídio. Nós temos feito uns projetos em que todos do grupo da nossa instituição procuraram a nossa sugestão lembrar de todos que conheceram de 50 anos para cá, que cometeram suicídio. Os nossos grupos são pequenos. Foram 380 nomes. Reuniões mediúnicas feitas de forma adaptada em casa, no sofá que está ao meu lado, com pouquíssimos médiuns, com máscara, inclusive, para que nós não deixássemos de fazer os atendimentos. Todos eles foram atendidos. E como foi um contexto coletivo de quase 400 de pessoas ligadas aos nossos familiares, conhecidos, trabalhadores da seara, não é? Em vez de se utilizar a psicofonia
em que se atendesse todos, nós temos ferramentas ligadas à física, magnetismo, campos vibratórios para o resgate de todos. Então, Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, nos deixou muito claro sobre o drama do Vale dos Suicidas. Leiam ou releiam pelo menos alguns capítulos desta obra. Nós temos outros autores, febianos, e pessoas queridas dentro do movimento espírita, que escreveram sobre o drama do nosso tema, o suicídio. Eu posso depois enviar para vocês a minha lista, que é uma sugestão de leitura, para que nós compreendamos melhor tudo isto. Meus amigos, o relógio foi seguindo, fazendo o que ele sabe fazer, que é a marcação do tempo. A Terra girou um pouquinho, não é? Com a velocidade que lhe é própria, e nós, nessa configuração tão bonita, nós estamos entrelaçados como irmãos e como amigos, trabalhando questões para nos instruirmos nessas questões tão importantes, para também podermos ajudar os nossos irmãos, conhecidos, familiares, colegas, amigos, a quem nós possamos dedicar ao menos uma palavra de consolo, de amigo, de dedicação. Muito obrigado. Por enquanto, eu vou devolvendo a palavra para a nossa irmã anfitriã, a filha de Pedro, a Kátia, e vamos ver as questões dos amigos. Muito obrigada, doutor Sérgio. Nossa, eu mesma aqui já tinha anotado várias questões, e aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, precisamos ouvir mais. Tem muito mais para se falar, como o senhor mesmo comentou. E eu também sei que o senhor tem um compromisso em breve, então eu gostaria de ler a primeira pergunta que foi colocada aqui: como ajudar a tratar o espírito mortal de alguém que não acredita, que não tenha, né, que não acredita em Deus, que seja um ateu? É a pergunta da Ana, por favor. E a sua pergunta, Ana, tem toda uma importância, porque nós temos dentro de nós a sementinha espírita, né? E o diálogo há de ser tentado sempre, sem imposição, sem uma insistência, sem nenhuma espécie de violência, no sentido de impormos a nossa ideia a respeito deste tema. Outra questão importante é, humildemente, oferecermos de presente, de Natal, de aniversário, ou sem uma motivação específica, um livro que possa trazer algum subsídio. Mas o livro também não é para ser um livro de título de imposição. Uma coisa leve, uma coisa que a pessoa se motive para fazer a leitura. E não é? Nós estamos vendo o nosso querido Gilson colocando alguns exemplos lindos de André Luiz e Emmanuel, não é? Uma reflexão de Pão Nosso. Querem ver uma curiosidade? Nós temos daqui a pouco a prece pela humanidade, e mais tarde, não é? Vocês já estarão dormindo, eu vou falar para um grupo sobre o livro Pão Nosso. O capítulo 8 tem o título Ansiedades. Item 8 desta obra. E eu vou tratar desse tema. E ansiedade tem a ver com dificuldades espirituais, tem a ver com depressão, tem a ver até com suicídio. Então, o que acontece? Às vezes, um livro escolhido para aquela pessoa, naquele momento dela, né? Aquilo pode trazer um subsídio, vamos dizer, precioso. Mas existe uma outra coisa, Ana Carrete, que chama-se oração. A prece intercessória. Venha
também orar conosco no grupo da prece pela humanidade, todos os dias, não é? Às 17 horas no horário de Brasília, oramos pelo mundo inteiro. Quando a pandemia começou, até então, era apenas aos domingos. Vieram os dramas da pandemia, passamos, por intuição, a orarmos juntos todos os dias. Começamos há 4 anos atrás, éramos meia dúzia entre brasileirinhos e portugueses, amigos das muitas viagens à Lusitânia. Hoje são 7.500 pessoas de 35 países, exatamente os países onde eu já tinha estado. E aí, qual é a ideia? Prece coletiva. Isso é Kardec. Isso é codificação. O valor da união em torno da prece. Então, seja a sua oração por ele ou por ela, seja você participar, existem vários grupos, né, brasileiros, pelo menos, que nós oremos para que o endurecimento, a resistência, as limitações de entendimento sejam vencidas pelos anjos protetores, o anjo de guarda da tal pessoa. Jesus, oremos a Jesus, já não só por aquele Ana que você escolheu e se preocupa mais, mas oremos por todos que estão vivendo as mesmas limitações, que se contam em milhões no mundo inteiro. Sim. É exatamente a mesma coisa, né? A mesma pergunta. Ou é um complemento, como ajudar uma pessoa com depressão que não acredita na vida após a morte, né? Como tratar, eu acho que como trazer a espiritualidade para uma pessoa assim, né? Uma primeira questão, Ana, é a seguinte: depressão é doença mental. A depressão, aliás, o estudo original é do Reino Unido. Na pandemia, o número de casos de depressão no Reino Unido, no Brasil e no México, que foram os países estudados, as populações estudadas, dobrou na pandemia, como dobrou o número de casos de suicídios. Então, antes, pela OMS, um suicídio a cada 40 segundos. Hoje é pior do que isto, que já era grave, porque o problema se acentuou. Então, o que acontece? Medicina, psiquiatria, se possível, psiquiatras espíritas, ou ao menos espiritualistas, que tenham uma visão mais ampla, mas a medicação já vai ajudar. Não se pode, mesmo que a pessoa busque a casa espírita, se é uma depressão nítida, né, que o próprio trabalhador do acolhimento fraterno entende que é, na dúvida, leve, como na Inglaterra, né, em Londres, leve aos serviços de saúde pública, médico de família, eventualmente um colega especializado, para que haja uma definição, e ele vai medicar. Então, existem muitos casos no mundo que o diagnóstico não foi feito. E há um perigo muito grande, porque sem diagnóstico não há tratamento. Sem tratamento, o risco de suicídio aumenta muito. Certamente. Então, primeiro a medicina. Mas como eu comentei antes, depressão é um problema espiritual. E no espírito, na alma, precisa tratar. Então vem a desobsessão e vem o passe. A fluidoterapia. Poderíamos usar a expressão o passe terapêutico. E aí, nós temos que buscar essa ajuda. Mesmo que a pessoa não peça. Porque nós não temos que esperar que haja uma tragédia, ou também não temos que esperar que alguém se dê conta e busque você, ou quem quer que seja, para um socorro espiritual. Se eu sei que alguém está sofrendo de um determinado drama médico, vamos ajudar. Vamos abrir uma agenda para isto. Então, a ideia qual é? Se eu não entro com a reunião mediúnica, eu posso propor a oração, a meditação,
a psicoterapia, no psiquiatra ou na doutora a medicação antidepressiva, mas eu preciso, ainda mais se o caso é mais delicado, porque mais grave, buscar o socorro através da reunião mediúnica, sempre que possível. E o complemento direto é a imposição de mãos pelo passe. Não sei se nós temos mais uma pergunta, eu gostaria só de fazer um comentário, doutor Sérgio, que muitas vezes a gente se equivoca, e eu acredito, né, que seja um equívoco, que a gente fala que a questão da depressão, ela é de uma determinada, ela é de uma determinada origem, por exemplo, são as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, ou isso ou aquilo, e na verdade, o senhor pode nos dizer, a depressão, ela é hoje uma questão, como o senhor colocou, de saúde pública. Existe incidência no pobre, no rico, no jovem, no idoso? Eu gostaria que o senhor só explanasse um pouquinho sobre isso, porque realmente não é, entre aspas, privilégio de uns ou de outros, né? Ela realmente abraça todo mundo. Kátia, você tem toda a razão. Do ponto de vista humano, médico, numa visão da realidade, a doença mental está em toda parte. Ela está em todas as nações, em umas mais do que em outras. Ela está, como você bem lembrou, envolvendo culturas, etnias, condições sociais, envolve ricos, vamos dizer assim, eu até gosto de colocar ricos entre aspas, porque qual é a verdadeira riqueza? Sim. Qual é? É a conta bancária, é o título de propriedade, é o título honorífico, é o pós-doutorado numa instituição, seja Oxford, por exemplo, né? O que é a verdadeira riqueza? Mas vamos deixar isso de lado, que isso é uma outra análise, né? Aliás, muito bonitinha, porque o tema é bonito, né? Oportuno. Mas a ideia de que não há classes sociais isentas, privilegiadas, há apenas uma tendência, né, de que aqueles que se veem em condições piores, do ponto de vista econômico, para o sustento da família, para as condições do que se entende como uma coisa básica da vida humana, né, de haver uma tendência maior. Mas acontece de todo lado. Eu queria lembrar uma coisa, viu, Kátia, que é a ideia das faixas etárias. Sim. Nós estamos vendo hoje algo muito, vamos dizer assim, tocante, sensível, não é? Aplicativos e lives e contatos entre jovens de todas as idades na internet. Existem grupos de adolescentes, de adultos, não é? Além de questões de bullying, e tem gente que põe fim à vida por causa de um bullying que não foi reconhecido e abordado e tratado, até isso, mas existe bullying na própria rede. Não é? Muitas vezes as crianças e jovens usam os telefones celulares e entram em lugares de uma internet, tipo uma dark internet, e acabam enveredando por caminhos sem volta. Então, o nosso nível de rastreio de atenção para com filhos e netos tem que ser muito maior hoje. Então, o problema também da faixa etária, no sentido de que toda atenção é pouca, vamos chamar assim, porque o drama está em todo quanto é lugar. Sim. Então, outra ideia para nós lembrarmos é a ideia de que a consciência nossa dos adultos tem que ser cada vez melhor. Aonde vão as nossas crianças e jovens? Homens-bomba no Afeganistão, na Síria, no Iêmen,
não é a história de Estado Islâmico, de Al-Qaeda, de Boko Haram, não é a história de vários aspectos tão tristes da vida humana? Não é verdade? Não existe até, como já tivemos historicamente, a questão de suicídio coletivo. 100 pessoas numa instituição nos Estados Unidos outro dia. Então, tudo isso importa de nós conhecermos a nós mesmos, as nossas vulnerabilidades, as nossas tendências. Então, nós precisamos tratar desse assunto, mas precisamos levar a semente do espiritismo, da espiritualidade, de um conhecimento libertador que Allan Kardec e Jesus, através dos seus mensageiros, nos colocou nas mãos. Não é? Então, eu antes estava lembrando das guerras. Guerra e suicídio. Guerra e aborto induzido. Sentimento de culpa, depressão pelos erros, pelo luto da perda de pessoas queridas. Quantas pessoas têm dificuldades de trabalhar o seu luto? Né? Então, existem questões da vida atual, mas a maioria são questões pré-existentes, que nós trazemos de vidas anteriores. Como eu tinha comentado, né? Esse é um tema para um seminário. Mas, enfim, que nós possamos ter considerado, né, alguns aspectos. Querem ver uma coisa curiosa? Essa semente espírita foi levada. E, se Deus permitir, esse ano ia ser o Congresso Mundial em Bangkok, na Tailândia. E eu também, de novo, preparei 2 estudos, um sobre Spiritual Approach of Mental Diseases. Esse é o tema. E aí entra depressão, esquizofrenia, alcoolismo, autismo, TDAH e assim por diante. Ansiedade, depressão, etc. Como mais ou menos nós falamos em Lisboa. E, por outro lado, como o grupo tem uma experiência muito grande, eu diria, do ponto de vista da reunião mediúnica e da fluidoterapia para as crianças, o drama do autismo. A visão espírita do autismo é um drama no mundo inteiro hoje. Ninguém sabe de onde vem. De onde vem? Do mundo espiritual, da nossa realidade profunda. A espiritualidade esperou que a humanidade avançasse, que mães e pais, constituindo lares, fossem mais esclarecidos para receberem com todo o amor espíritos com certas necessidades. Tudo isso se entrelaça. Aborto induzido, guerras sem fim, violência em toda parte, atraso moral, doenças de todo tipo, doenças clínicas e doenças mentais, tudo isso tem a ver entre si. Um dia podemos voltar a essas questões, meus amigos. Certamente. Alguém nos perguntou aqui sobre a palestra da ansiedade, onde vai ser transmitida. A gente ainda não se organizou, mas podemos sim, Ana Lúcia, combinar com o doutor quando ele tiver a possibilidade, nós podemos entrar no mérito da questão da ansiedade, que com certeza, né, nós temos, como o doutor mesmo falou, também um mal que assola muita gente. Com relação à prece pela humanidade, doutor, alguém está aqui nos perguntando como é que faz para participar, por favor. Ótimo. A pessoa só tem que ter o Facebook. E aí, tendo o Face, que é algo quase universal hoje em dia, sim, basta que ela procure prece pela humanidade. Ela vai encontrar uma fotografia de um garotinho, uma foto em preto e branco, com as mãozinhas assim, como se estivesse orando. Sim. É só pedir para entrar. Ou então, busque também a minha amizade no Face, não é? E isso pode facilitar e qualquer um pode entrar.
seja para cooperar conosco em prol das grandes necessidades atuais da humanidade, seja também para orar juntos em coletivo para alguém que esteja doente em casa, um colega de trabalho que está com risco de suicídio e coisas do gênero. E aí Sim. nós temos a lista do perdão, a lista da Covid, que ainda é um drama de saúde pública no mundo inteiro, e muito em função dos desencarnados, a lista dos suicidas. Tudo isso vai ter a cobertura espiritual e também dentro de projetos, como um deles eu comentei antes, para serem devidamente resgatados no mundo espiritual. Um momento, vocês perguntaram sobre a questão, a Kátia, alguém que esteja numa situação econômica muito preocupante, não faz muito tempo, né? Aqui no bairro onde eu moro, uma pessoa jovem, um homem, pai de família, se viu em falência dentro da pandemia, no 10º andar. Matou a esposa enquanto ela dormia. Abriu a tela de proteção do 10º andar, jogou o primeiro filho, jogou a filha, obviamente morreram os dois, e se jogou em seguida. Entramos na mesma semana, porque foi notícia de jornal. E eu anoto tudo. Eu não espero que chegue. Eu vou buscar. Porque para muitos não há quem peça. Então peço eu. E resgatamos os 4. E quando fomos ver, esse é outro tema, sobre aquela realidade do mundo. Havia toda uma estratégia, eu vou usar a expressão, das trevas, ensejando o suicídio em vários lugares do mundo. Até isso existe. Então, com isto, nós podemos dizer que mundo é este. E nós só vamos fazer frente a isso tudo de uma maneira amorosa e solidária, conhecendo a nós mesmos, conhecendo o mundo e trabalhando cada vez mais e melhor para que o mundo avance. Não é verdade? Com certeza. E como o senhor mesmo comentou, não é privilégio, mas é responsabilidade de fazer brilhar a nossa luz e de levar um pouco de luz que nós temos para o nosso próximo, não é isso, doutor? É isso, Kátia. É isso mesmo. Temos que ser mais engajados a bem da grande sociedade, a bem dos povos. Então, se há um problema no Haiti, a nossa reunião mediúnica, bem estruturada, ela pode ajudar. Desde o terremoto de 2010, em que em uma semana morreram 250 mil pessoas, haitianos, nós temos o que fazer, nós temos elementos para ajudar. Se não temos muito, oremos sempre. Então, meus amigos, arregacemos as mangas e vamos encontrando cada vez mais como que caminhos para auxiliarmos a quem quer que seja. Não pensemos que se somos do Reino Unido ou do Brasil, nós vamos nos preocupar apenas com a consanguinidade ou com aqueles que estão perto de nós. Essa é uma visão estreita, não é? A física nos ajuda, essa é uma outra temática, quando nós trabalhamos curva de espaço-tempo, referenciais inerciais, colapso da função de onda, entrelaçamento quântico, nós temos o dever de ajudar quem quer que seja no planeta Terra. Não há fronteiras para a espiritualidade. Nós estamos em cada um na sua cidade, mas de imediato, no campo do mundo espiritual, nós podemos estar aonde o nosso coração estiver.
Gratidão imensa. Poderíamos aqui ficar, né, debatendo esse tema e realmente esmiuçando cada pedacinho dele por muito tempo, mas nós só temos a agradecer infinitamente. Me tocou, me emocionou muito, e eu tenho certeza que para muitas pessoas também. E eu vejo que quanto mais a gente vai buscando ser instrumento, nós vamos curando a nós mesmos, não é, doutor Sérgio? Com certeza. Na medida que eu cuido de alguém, é inerente. Eu estou cuidando de mim, da minha família, da sociedade. Não é? Não existe algo assim isolado. O entrelaçamento, quando Jesus fala de rebanho, quando ele curava o paralítico de Cafarnaum, chamado Natanael ben Elias, ele estava, porque de uma hora para outra, Natanael se vê na casa de Pedro, no chão, perante Jesus. Eles se entreolham, não é? Paralítico de nascença, e aí Jesus diz, olhando nos olhos, Natanael ben Elias, o que queres de mim? E Natanael fica muito surpreso. Como é que Jesus, que nunca o tinha visto antes, sabia o nome completo dele? E aí ele pergunta, mas Jesus, tu nunca me viste? A não ser agora. E tu sabes todo o meu nome. Ninguém aqui me conhece, a não ser meus amigos próximos. E aí Jesus diz, Natanael, ben Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Então, a prece com Jesus é quando nós, então, tomamos a iniciativa de buscarmos alguém na sua grandeza que, de maneira prévia, já está ligado a todos nós. E aí nós nos entrelaçamos. E aí tudo acontece. Tudo pode acontecer. Claro que diante da lei de amor, de justiça e de caridade, que é a grande lei do universo. Esse é um outro tema. Certamente, certamente. Doutor, eu tenho um amigo que está falando em suicídio há uma semana e está com pensamentos horríveis, diz ele. Eu procuro auxiliá-lo, mas ele não acredita na espiritualidade. O que fazer? Já está repetindo um pouquinho o que o doutor tinha comentado, mas, por favor, doutor Sérgio, só ressalte, né, o que é importante. Claro. Então, assim, diante de algo que você escreveu e descreveu assim, afora algo que nós tínhamos comentado antes, quando de uma pergunta análoga, né, eu sinto mais gravidade no que você escreveu. Então, eu humildemente me coloco para ajudar a este caso. Então, você pode se dirigir a Kátia ou ao Gilson e tente enviar para qualquer um dos dois que me reenviarão nome completo, idade, endereço, alguma coisa sobre a vida pessoal, em termos de profissão, de se já buscou atendimento profissional ou não, eventualmente uma fotografia, e eu prometo cuidar daqui. Como eu digo, abrindo o caso deste amigo. Por quê? Sim. Você trouxe uma questão séria. Vamos esperar o quê? Né? Vamos trabalhar, vamos acolher. Né? E vejam que coisa boa, casos que estão longe de nós, agora estão perto. E já há um acoplamento, já há uma vinculação, e nós então podemos buscar ajudar, buscando o auxílio da espiritualidade a benefício desse seu amigo. Não é? E outras etapas depois, médicas inclusive. Não é? Mesmo que ele não aceite, porque a maioria nós vimos não tem nem ideia de espiritualidade, vai até a meditação. Né? E olhe lá, que já é também uma coisa linda, a meditação.
como mecanismo de ajuda em medicina, inclusive, mas nós temos que ir mais adiante. A desobsessão, o passe e a oração. Certamente, doutor. Eu gostaria de, eu não sei, Andrew, eu acho, se tiver dificuldade para entrar em contato conosco, o doutor Sérgio disse que você pode tentar de alguma forma também via o seu Facebook, não é isso, doutor? Pode, mas o Francis of Assisi e o Gilson, vocês têm o meu WhatsApp. Sim, pode dar para quem vocês quiserem, por qualquer motivo. Perfeitamente. Eu só peço para o Andrew entrar em contato conosco, ou aqui pelo Facebook, eu não sei por onde ele está assistindo, porque nós temos vários canais. Kátia, oi, querido. Kátia, só um minutinho. O telefone do grupo está aparecendo na tela. Então, eu estava para comentar que nós temos o número do telefone passando na tela. Se você, por favor, anotar esse número, entrar em contato conosco, via WhatsApp, que nós vamos fazer a ponte com o Dr. Sérgio, certamente. Por favor, tá bom? Não deixe para amanhã, faça hoje. Imensamente agradecida, Dr. Sérgio. Nossa, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. As suas reflexões nos fazem pensar muito e certamente ouviremos, já vamos organizar aí a palestra sobre a ansiedade, que a nossa querida irmã pediu, né, Gilson, por favor. Hoje nós não teremos os avisos, mas nós vamos ter sim a nossa prece para o passe. Então, eu gostaria, por favor, que a Vânia fizesse parte também da nossa transmissão para fazer a prece do passe. Por favor, não sei se a Vânia já está por aí, Gilson. Olá, querida, muito boa noite. Olá, Kátia, boa noite, doutor Sérgio. Eu quero primeiramente agradecer imensamente, com muita alegria, a oportunidade de estar aqui, poder ouvi-lo, com tantas reflexões que nos foi explanada, que foi de muito, muito grande ajuda para mim também, né? Então, eu fiquei muito emocionada e me ajudou bastante, com certeza. Acho que não foi só para mim, para muita gente. Muito, muito agradecida. Estou com a alma, assim, muita alegria e cheia de agradecimento. Tá? Que Deus o abençoe sempre e que você possa repetir a dose, né? Voltar sempre que puder. Com muito prazer. Eu só gostaria de me despedir por agora de todos os que estão nos assistindo, porque eu tenho daqui a minutos a prece pela humanidade, e aí então eu vou pedindo licença para me retirar por agora, né? E agradecer imensamente a vocês todos. Gostaria até de vê-los todos assim online, mas que nós continuemos solidários, abraçados. E eu queria parabenizar a instituição de vocês por mais esse estudo, por toda essa dedicação, pelo trabalho tão importante no sentido de o Reino Unido ter a doutrina espírita, vamos dizer assim, trazida ao país com toda essa qualidade e com todo esse empenho. Deus permita que, além de outras lives, assim que possível, quando toda essa questão sanitária puder passar, puder ser vencida, que nós possamos nos ver, que eu possa estar visitando, como estive em 2014, graças a Elza Rossi, graças a vários amigos nos diversos centros espíritas de Londres, que nós possamos pensar nisso o mais em breve possível. Tá bem? Um abraço carinhoso. Será um prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Boa noite. Para todos. Boa noite. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Beijo, Amém. Elza Rossi. Thank you for all. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Então, agora, neste momento, convido a todos para unirmos
em pensamento, em agradecimento por este momento único e elevando o nosso pensamento à nossa Mãe Maria Santíssima, esta alma divina que se propôs envolver nos seus braços todas as almas suicidas deste planeta. Que a tua luz, Mãe querida, possa nos envolver neste momento, derramando sobre nós todas as bênçãos para nossas almas e nosso corpo, envolvendo aqueles que neste momento sofrem com problemas pelo suicídio, problemas com familiares, com amigos, que todos possam ser envolvidos neste momento. E que também pedimos à nossa equipe espiritual, ao nosso querido Francisco de Assis, o mentor de nossa casa, ao nosso querido Bezerra de Menezes também, da casa que também se encontra conosco, que possa colocar em nossas águas o remédio salutar para nossas dores, e que possamos, unidos num só pensamento, seguir adiante nos passos do nosso Mestre Jesus, buscando a paz, o amor, buscamos sermos melhores a cada dia, buscando sempre estender as nossas mãos aos nossos irmãos que clamam por ajuda. Fortalecei-nos, Mestre, nos teus ensinamentos, que eles possam permanecer em nossos corações, para que possamos ser mais fortes a cada momento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que conosco está, e que as bênçãos deste momento possam envolver a cada um que aqui está presente, em todas as partes deste planeta, e que a todos agradecemos, e que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, querida Vânia. Eu que agradeço, Kátia. Pela sua oração, veio completar toda a energia, né, que o Dr. Sérgio já tinha nos envolvido com as palavras e com as reflexões. Nós agradecemos imensamente pela presença de todos, rogamos ao alto que esta semana que se inicia para nós, né, até a próxima sexta-feira, tenhamos todos muita luz e muito amparo. Agradecemos a todas as casas que estão participando dessa transmissão, e lembrando sempre que, como o Dr. Sérgio nos falou, né, a Web Rádio Fraternidade, TV Secal, Web Rádio Portal da Luz, a Casa Bezerra de Menezes e todas as casas envolvidas neste trabalho, que nós somos uma centelha, né, que pode crescer e continuar iluminando. E é esse o objetivo de todos nós, nos iluminarmos e levar essa luz ao nosso próximo. Eu gostaria, então, de desejar uma boa noite a todos, lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui às 19 horas com a palestra As Cartas Familiares, com Orlando Noronha, na obra mediúnica de Chico Xavier. Então, estão todos convidados a participarem na próxima sexta-feira, às 19 horas, como é de costume aqui no Reino Unido, 19 horas no Reino Unido, 3 horas da tarde no Brasil, às vezes eu tenho que fazer a conta, né? E agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui, e caso queiram o contato do Dr. Sérgio, por favor, entrem em contato com o grupo. Caso alguém queira também
atendimento fraterno pode entrar em contato com este número que nós fazemos, encaminhamos para as pessoas que possam ajudar. Por favor, nós estamos sempre de portas abertas e de corações abertos também para auxiliar no que for preciso. Não é isso, Vânia? É isso aí. Então, fiquem com Deus, muito obrigada. E eu vou terminar com uma frase que o meu pai gosta muito, que continuem sempre com a alegria de viver, né? E que tenham sempre entusiasmo pela vida, que com certeza é o nosso bem mais precioso. Boa noite a todos, gente. Até a próxima. Boa noite, Kátia. Gratidão. Gratidão. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade que assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, e vai entrar no quarto e pronto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvir e compreender isso. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida.